Olá, bom dia. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Quando não acontece algum problema e a gente acaba não tendo, né? Igual essa segunda que a gente estava sem internet devido ao rompimento de cabos da fibra ótica por causa da chuva. Mas estamos aqui para mais um encontro nosso, mais um Today. Bom, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo. Vamos ver. A Valdirene Ramos está por aqui, seja bem-vinda, um bom dia. A Rita ESB também, a Aurita também está conosco. E Mônica G88 também, a Marília Tomazini, a Lindalva também conosco, legal, bacana. A Valdirene pediu para eu chamar ela, disse que tem exames, daqui a pouco eu te chamo então, fica aguardando aí, Valdirene, que a gente já conversa. Quem mais está conosco aqui, ó? A Lid H. Vasconcelos também, Lindalva conosco também, bacana, Elunai Cardoso, a Vilma Bittencourt Santos, Lucinha Dias Flores também, Vilma Vieira, a Luciene TDS, bacana pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês aqui para a gente poder ter esse nosso bate-papo aqui de manhã às 7 horas, né? Bom, deixa eu compartilhar umas informações aqui para vocês. Bom, a primeira informação é que, infelizmente, mais uma vez, nas últimas 24 horas, nós tivemos um número de mortos no Brasil acima de 1.000. Foram 1.090 pessoas, né, que vieram a óbito devido ao Covid. Mas pior do que isso, tem outras informações ainda, né, que geram mais apreensão para nós, né, do que ficarmos considerando esse número de mortalidade dessa segunda onda que estamos vivendo do coronavírus. Bom, ontem eu li uma matéria completa falando a respeito da cepa de Manaus e como que ela está se disseminando pelo Brasil. Em São Paulo, eles fizeram uma revisão no número de casos, né, de coronavírus correlacionado a essa nova cepa, e aí eles atualizaram para 25 novos casos. Belo Horizonte também já fez o diagnóstico do seu primeiro caso, Rio de Janeiro também, ou seja, essa cepa ela está se espalhando. E com relação a isso, os cientistas já estão falando e temendo uma terceira onda do coronavírus. Terceira onda, coisa terrível, não? A primeira onda foi, né, assustadora, a segunda está sendo pior no número de mortalidade, essa resistência, né, de não conseguir reduzir abaixo de 1.000 mortos. Agora estamos no período de vacinação, onde estamos vendo a escassez da vacina e a falta da logística, não? Por exemplo, aqui capitais estão parando hoje, né, com a vacinação, porque não tem mais, né? Infelizmente não tem mais doses. Rio de Janeiro interrompe hoje a vacinação. A lista de escassez por vacinação em capitais, né, traz as seguintes informações, só para que a gente possa ter uma noção. Salvador e Cuiabá, né, foram as primeiras capitais a interromper a vacinação contra o novo coronavírus. Isso aconteceu na terça-feira. Nos dois casos a suspensão foi na primeira dose, então nem conseguiram fechar ainda, né, a primeira dose e iniciar a segunda. A segunda dose está assegurada para quem já recebeu a primeira dose, ou seja, os que foram imunizados até agora vão, né, continuar sendo imunizados, e os outros que não foram, não serão. Então, a falta de doses da vacina contra a Covid-19 tem levado capitais brasileiras a suspender a imunização da população ou anunciar a paralisação para os próximos dias. Salvador, por exemplo, que foi uma dessas capitais que parou, também decretou um toque de recolher, porque não tendo mais doses de vacina, eles já estão fazendo agora um toque de recolher para a população. Então, a partir de determinado horário, ninguém pode circular mais, né?
O número de vacinados no Brasil pela data que se iniciou a vacinação era para ser gigantesco. Nossa população ela é muito grande, mas só temos 5,5 milhões de pessoas que foram vacinadas, que é um valor muito pequeno, muito pequeno. Então nós estamos percebendo como que realmente as coisas não estão caminhando como deveriam. Não como planejado, porque na verdade planejamento não houve, né? Não houve planejamento. Lembra que boa parte dessa população que foi vacinada não foi vacinada por vacina comprada pelo governo federal, foi vacina comprada pelo governo estadual de São Paulo, né? O governo de São Paulo fez um planejamento de vacinação, mas aí eles foram oprimidos e obrigados a distribuir as doses que eles tinham para todo o Brasil. E agora nós estamos vendo a escassez, ou seja, uma falta de planejamento terrível, né, com relação a essa questão da vacinação. O Brasil não tem conseguido, né, ter um bom desempenho, as pessoas, né, estão tomando a primeira dose, né, a gente tem aí um receio de que falte a segunda dose, ou seja, não vão trazer a imunização que deveriam as vacinas se não for aplicada uma segunda dose. Então essa escassez ela é uma coisa patética e ridícula e a população sofre com isso, né? E já estamos falando de uma terceira onda em virtude de uma cepa que tem se espalhado. Ou seja, é uma situação caótica se a gente for observar, né, e fazer uma análise realmente, né, nua e crua, como dizem. Então, assim, vamos fazer a nossa parte de evitar aglomerações, continuar investindo na nossa imunidade, porque não sabemos ao certo o que vai acontecer com relação a essa nova cepa e principalmente com relação a essa questão da vacinação, né? Por incrível que pareça, né, é mais fácil a gente prever, né, o que vai acontecer com a cepa nova que surgiu no Amazonas do que o que vai acontecer com a vacinação. Só que a cepa não depende de nós, a vacinação depende de nós que eu digo, população. E não dá para prever o que vai acontecer com a vacinação. Os estatísticos, eles previam que até o ano de 2024, hein? Ó, faz tempo, ou vai tempo ainda para chegar lá, né? 70% da população seria vacinada. Agora, com essa escassez e com essa falta de logística e planejamento, a gente não sabe o que vem pela frente. Além do que, se a gente for observar 2024, não será mais esse governo, a não ser que ele seja reeleito. Mas com esse tipo de atitude, está ficando cada vez mais difícil a reeleição. E a gente percebe uma briga política em cima dessa questão da vacinação. Pessoas estão morrendo, enquanto outras estão disputando o poder. Isso é patético, é ridículo e mostra como que realmente nós temos políticos interessados em estar no poder e não em servir a comunidade. Lembrando que o papel do político é justamente o contrário, né? Servir a comunidade e não simplesmente, né, ter o poder. Mas é o que tem para hoje, né? Complicadíssimo isso. Fazer o quê? Bom, vamos fazer as nossas, né, reflexões e vamos fazer a nossa parte também a respeito desse coronavírus, porque a coisa não está fácil não. Vou chamar a Valdirene para a gente poder conversar, vamos ver quais exames ela tem e o que esses exames, né, revelam para nós. Agora, para eu chamá-la, eu preciso conseguir... Ué, só aparece aqui fixar comentário, ocultar vídeo ao vivo de Valdirene Ramos. Como ocultar? Eu nem estou ao vivo com ela ainda. Que negócio maluco é esse? Complicado, hein? Vamos ver se eu consigo chamar a Valdirene aqui por um outro caminho. Porque por ali não deu certo. Ué? Que estranho. Não consigo chamar a Valdirene, mas consigo chamar outras pessoas para participar. Por que será, hein? Esse Insta revela umas coisas para nós, né? Não pode participar, não pode participar. Valdirene, verifica aí se tem algum problema no seu, porque quando eu vou lhe chamar, aparece que não pode participar. De repente esteja bloqueado para ser convidada para participar. Verifica para que a gente possa chamar você e a gente fazer a conversa em cima dos exames que você pediu. Enquanto isso, eu vou verificando algumas perguntas aqui
e vou respondendo, né, essas perguntas até que você consiga resolver essa questão. Bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho de pergunta. Ó, a Marília Tomazini pergunta assim, ó, a produção de muitos gases intestinais chega a abdômen globoso, o que fazer? A alimentação está ok. Bom, a gente sabe que o intestino ele tem uma relação direta não só com a alimentação, tem algumas questões muito importantes, por exemplo, falta de hidratação, né, também gera dificuldade de trânsito intestinal e produção de gases, porque como você fica com o trânsito intestinal mais lento, você vai tendo um aumento do processo de fermentação. Então, a ingestão hídrica é muito importante para poder hidratar a fibra solúvel e essa fibra solúvel, ao ser hidratada, gerar volume nas fezes, o que gera estímulo para a contração da musculatura. Então, é importante observar o volume de água. Outra questão super importante é a prática da atividade física. Como o nosso intestino ele é formado por musculatura lisa, essa musculatura recebe benefícios quando eu faço atividade física. Ela ganha tônus muscular, ou seja, ela se torna mais forte, ela fica competente para fazer uma boa contração da musculatura, conduzindo o bolo fecal adiante. Então, esse é um aspecto super importante. O sono tem um papel muito relevante também, com relação ao funcionamento do intestino. A gente muitas vezes não para avaliar, mas durante o sono nós controlamos alguns hormônios. Dentre eles, nós reduzimos o nível de cortisol circulante na corrente sanguínea. Esse cortisol é um hormônio que age na musculatura lisa, levando ela a perder o tônus muscular. Ou seja, pessoas que fazem atividade física, mas continuam dormindo tarde, não vão receber o benefício da atividade física e ainda vão ter uma perda do tônus muscular, né, dessa musculatura lisa que compõe o nosso intestino, que é a musculatura longitudinal e transversal, e isso também acaba interferindo no trânsito intestinal, gerando mais gases. A reposição de lactobacilos é algo super importante. Os lactobacilos, né, eles são bactérias muito interessantes que nós temos no nosso intestino. Elas ajudam a controlar o trânsito intestinal e também têm uma relação direta com a nossa imunidade. Agora, muitas vezes essas bactérias, por não receber nenhum auxílio da nossa parte, ou seja, nunca termos feito uma reposição de lactobacilos, elas vão perdendo espaço para outras bactérias. E essas outras bactérias são bactérias, né, que geram uma produção maior de gases, elas são nocivas à saúde. Por isso a reposição é importante, não só para colocar mais bactérias benéficas, mas principalmente para que por competição essas bactérias benéficas consigam ocupar o espaço das bactérias do mal que nós temos aí no intestino, essas bactérias nocivas, né, que acabam prejudicando o trânsito intestinal e principalmente gerando produção de gases. E também é importante a gente observar a frequência de refeições. Quanto mais vezes nós comemos ao dia, pior será o nosso trânsito intestinal e maior será o nosso processo fermentativo, porque a musculatura só vai se contrair quando tiver volume adequado, né, de fezes, gerando um estímulo para a contração da musculatura. Quando a gente, por exemplo, come muitas vezes ao dia, demora mais para a gente conseguir gerar o estímulo. As fezes ficam por mais tempo no intestino, gerando fermentação. Isso vira um problema depois. Vamos lá então. Vamos tentar mais uma vez aqui, ver se eu consigo chamar a Valdirene. Vamos ver se agora vai dar. Opa, agora vai dar certo. Chamei, mas pelo menos consegui responder uma pergunta nesse inteirinho. Bom dia! Ah, consegui. Agora deu certo. É que antes parece que estava bloqueado para receber o convite para participar. Mas você conseguiu resolver aí, então que bom que deu certo, né? Eu estava usando o Verônica, computador, acho que era por isso. desculpa, não entendi. Eu estava utilizando o computador, aí eu acho que era por isso. Talvez, pode ser. Talvez por lá não dê certo. Tá falando de onde, Verônica? Valdirene. Valdirene, desculpa. Oh, meu Deus. É que eu li o Campina... nome da Verônica escrito aqui e aí falei errado. Eu, Valdirene. eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Paraíba, Campina Grande, legal. E esses exames aí mostraram alguma coisa estranha ou não?
Teve algumas alterações. É, É. vamos lá então. Mas assim, Volte. antes de falar dos exames, eu queria fazer só uma perguntinha. Pode, fica à Que vontade. é sobre minha filha. Eu queria entender um pouco sobre puberdade precoce. Porque, Precoce que idade? assim, ela está com 8 anos. Eu acho nova para começar. Mas os médicos dizem que é normal. É normal, até parece. Ela já teve a menarca, então? Não, ela está começando, está no iníciozinho. Mas eu queria fazer algo para que isso se esticasse por vários anos. Aí eu não sei bem o que fazer, porque os médicos dizem que é normal começar aos 8 anos. Eu não concordo, mas Não, normal? Claro que não, não tem nada de normal com isso não. Bom, a gente precisa entender o seguinte, a menarca é a primeira menstruação. E no passado, né, a gente tinha a menarca ocorrendo nas meninas por volta de 16 anos. Então essa era a média para o surgimento da menarca, né? E a gente vai perceber aqui, ó, se as pessoas começarem a escrever qual foi a data da menarca, a gente vai perceber que grande parte das pessoas que estão assistindo foi com 13, 14, 15 anos, né? Mas não com 8, 9, 10 anos, o que tem acontecido agora. Então, assim, realmente isso é um problema. E isso tem relação com o quê? Claro, alterações hormonais, né? Muitas vezes um aumento da produção de hormônios sexuais, e isso tem relação com o estilo de vida que nós levamos. E também, né, uma relação direta, né, com a questão da alimentação. Então, vamos avaliar alguns aspectos importantes aqui. Por exemplo, o Brasil, olha, a gente escreveu ali com 14, 15, 16, viu aquilo que eu já tinha, né, anunciado aqui antes de alguém escrever. Porque é assim, era para ser desse jeito. Hoje nós estamos vendo isso, né, com uma precocidade absurda e assustador. Então vamos avaliar alguns aspectos aqui. Ó. Por exemplo, nós temos, né, que entender que o padrão de alimentação mudou demais, né? O padrão de alimentação mudou demais. E isso daí é algo que nos preocupa bastante. Por quê? No passado, as pessoas comiam, né, um alimento que era produzido num sistema extensivo. O que é um sistema extensivo? Você não tinha essa pressa que tem hoje para que os animais, né, sejam abatidos. Então era bem diferente. Um frango, no passado, ele levava 6 meses para ele poder chegar ao peso de abate. Hoje, 42 dias. Então mudou muito, né? De 180 dias para 42 dias. E ainda já estão fazendo uma nova versão de frango chamado de mini frango, onde que com 21 dias eles já conseguem levar esse franguinho para o abate. 21 dias. Negócio absurdo. Só que nós temos aí algumas alterações, né, que são importantes. Por exemplo, não se tinha a utilização de hormônios no Brasil e ainda continua sendo proibido, mas ser proibido e não ter são coisas bem diferentes, não é verdade, Valdirene? Se o Brasil, por é. exemplo, não faz nem uma boa fiscalização de fronteira devido ao tamanho das fronteiras que o Brasil tem, com relação a drogas, você acha que eles estão tão preocupados em fazer apreensão de hormônios? De maneira nenhuma. Então, veja só, nós temos que avaliar que no Brasil tem entrada de hormônios pelas nossas fronteiras, porque vários dos países que nós fazemos, né, fronteiras são liberados o uso do hormônio. Por exemplo, a Argentina, né? Por exemplo, o Paraguai, né? A própria Bolívia. Então, assim, nós temos vários países que usam hormônios e esses hormônios entram pelas nossas fronteiras. O frango, por exemplo, é proibido o uso de hormônio. Eles usam antibiótico em grande quantidade. Mas quando você tem um frango de postura, né, uma galinha que bota ovos, uma galinha boa para postura de ovos, ela tem que pôr um ovo com menos de 24 horas e já iniciar, né, a produção de um outro ovo. Então tem que ser um ovo no mínimo a cada 24 horas.
Para quem travou, pessoal, vai precisar sair e voltar, porque tá normal para mim, para Valdirene, né, para Tá. Simone, Lunai. Então, assim, ó, para quem travou, sai e volta rapidinho e aí vai funcionar, né? Mas tem aí alguns que estão travados, né? E aí, no caso, na galinha de postura, por exemplo, tem um processo que eles fazem, que é um processo de muda, onde ela começa a diminuir a postura, e aí então ela passa por um processo onde ela vai ser estimulada a continuar produzindo muitos ovos. E isso, obviamente, tem a ver com cargas hormonais também. Então é um problema. Agora veja, uma criança que começa a comer um ovo de galinha que contém o hormônio sexual feminino está recebendo uma carga de hormônio que ela não deveria ter, ela não está produzindo, mas ela está recebendo. E isso vai antecipando a puberdade das crianças. Aí você tem também, por exemplo, muitos bovinos que também acabam recebendo hormônio sexual feminino. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil lidar com fêmeas do que com machos, né? E alguns deles são castrados, mas mesmo castrados ainda acabam recebendo doses hormonais. Por quê? Porque o boi fica mais manso, né? Fica mais fácil de lidar, né? E também tem uma característica importante. Além de ser mais fácil a lida do bovino, ainda temos a seguinte característica, né? Um bovino macho, ele desenvolve mais a questão do tórax, né? A parte de carne de segunda, que é o peitoral. As cortes nobres estão na parte do traseiro. Quem desenvolve mais é a fêmea do que o macho, né? Isso também vale para a raça humana, né? Então, as mulheres desenvolvem muito mais a parte, né, de trás do que os homens, né? Então, a aplicação dos hormônios sexuais femininos nos bovinos fazem com que se desenvolva melhor também a parte dos cortes nobres, né? E aí depois a gente come essa carne contaminada, né? Posso colocar como contaminação, porque não era para ter, né? De hormônio sexual feminino. E aí o que acontece, né? As mulheres, puberdade precoce, risco maior para depois desenvolvimento de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, no colo do útero, né? E assim por diante. E os homens que comem essa carga hormonal, né? De hormônio sexual feminino? Um problema aí, né? Para se resolver, né? Esses homens com carga de hormônio sexual feminino. Aí vão ficar falando mais fino, né? Vai ter alguns trejeitos meio estranhos, né? Acontece um negócio aí bem diferente, né? E no peixe, né? E no peixe. Por exemplo, o peixe mais criado no Brasil é a tilápia. A tilápia, assim como alguns outros peixes, ela nasce sem sexo definido. Então, ela é assexuada quando ela nasce, né? Eu acho que tem muita gente, ser humano, que acha que é tilápia, que também é assexuado, que depois, dependendo da idade, ele vai determinar se ele quer ser homem ou quer ser mulher, né? Na raça humana é diferente, pessoal. Não é igual o tilápia, não. Tilápia nasce sem sexo. E ela define o sexo baseado na carga de hormônios que ela encontra na água. Por exemplo, se a gente tem, né, grande quantidade de fêmea, aquele alevino do peixe tilápia vai se transformar num macho, vai fazer a opção por ser macho para quê? Se tem bastante fêmea, vai virar macho para poder manter a reprodução, manter a espécie, né? O ser humano é o contrário, né? O ser humano é o contrário. Junta dois que nunca vão conseguir manter a espécie. Então é um negócio meio estranho. Mas aí eu quero que esses peixes sejam macho, não fêmea. Então, eu preciso ter uma carga de fêmeas muito grande ali para que esse alevino tome a decisão, então, de virar um macho. Só que eu não tenho como ficar selecionando tilápia fêmea para colocar ali. Então, o que eles fazem? Jogam hormônio na água, porque aquela carga de hormônio, né, sexual feminino na água faz com que o alevino tome decisão para se tornar macho. Aí eu consigo 99% de pureza de machos naquele lote de alevinos. Só que esses hormônios ficam retidos no peixe, né? Depois, quando o ser humano vai e come, tá lá o hormônio sexual feminino de novo. Então, assim, ó, veja como que é um problema essa questão. E hoje, então, a população tem recebido grande carga de hormônio sexual feminino. Ah, mas no Brasil é proibido, tem muita gente que diz. Eu fui fazer uma palestra no Ministério da Agricultura e da Pecuária, aqui em Brasília. Isso foi no ano de 2011.
2011, eu fui fazer uma palestra no Ministério da Agricultura e da Pecuária. Em um certo momento da palestra, eu disse que nós deveríamos, né, tomar cuidado com a quantidade de carne que nós consumimos, porque a carne no Brasil não tem boa procedência. E, obviamente, no Ministério da Agricultura e da Pecuária falar isso, né, ou tem que ser muito doido, né, ou tem que ter muito juízo, né, com um suporte de dados para poder defender a teoria que eu estou erguendo. Né? Eu não sei qual dos dois que eu sou, se eu tinha muito suporte de dados ou se eu tinha pouco juízo. Bom, mas aí no caso, quando eu falei isso, uma baiana levantou e falou, né, com imposição. Oxente, você está querendo dizer então que a gente não está fazendo nosso serviço? Aí eu disse, não, não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que vocês não têm condições de fazer o serviço de vocês. E, obviamente, eu tinha dados, né? E eu comecei a fazer uma apresentação de dados de quanto que tinha sido abatido de carne no Brasil no ano anterior, baseado num anuário que chama Anual PEC, né? Do ano de 2010, que é o anuário da pecuária brasileira. E eu perguntei quantos funcionários o Ministério da Agricultura tinha vinculado ao Ministério responsável por bater aquele carimbo da CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, comprovando de que aquela carne foi fiscalizada e de que aquela carne, então, recebeu um carimbo, um selo de qualidade dado por um funcionário do Ministério da Agricultura. Quando eu perguntei quantos funcionários tinham, ela não tinha informação, mas era do setor de uma outra pessoa e a pessoa disse, nós temos tantos funcionários, é do meu setor. E aí nós começamos a fazer a seguinte conta, Valdinei. Peguei o número de funcionários e comecei a extrapolar da seguinte forma. Vamos imaginar que todos esses funcionários que vocês têm estejam trabalhando 365 dias ao ano. Mas que eles não trabalhem somente 8 horas ao dia, e sim 24 horas ao dia. E aí pegamos o volume de carne que havia sido abatido no Brasil, dividimos pelo número de funcionários, dividimos por 365, dividimos por 24 e encontramos um valor exorbitante que cada funcionário teria que ter, né, batido o carimbo da CIF, né, por hora. Obviamente, não tem condições, baseado no número de funcionários que hoje o Ministério da Agricultura tem para fazer esse serviço, que toda a carne no Brasil seja fiscalizada. Além do que, nós sabemos que esses funcionários muitas vezes acabam recebendo propinas. E isso faz com que eles batam o carimbo, né, muitos dos carimbos que são batidos, né, em carne que não foram fiscalizadas. E muitas outras foram batidas o carimbo sem nenhum tipo de fiscalização. E aí, no caso, eu perguntei para aquela baiana, né, a senhora compra carne onde? Né? E aí ela falou onde ela comprava carne. Era num supermercado, né, bem chique aqui de Brasília, próximo aonde ela morava. E eu perguntei para ela, a senhora pode comprovar para mim que a carne que a senhora compra no estabelecimento de sua confiança, que tem um selo da CIF de que aquela carne foi fiscalizada, foi realmente um funcionário vinculado ao Ministério da Agricultura que bateu? Aí ela disse assim, não, diante desses dados eu não posso comprovar. Eu falei, então a senhora há de concordar comigo que a carne no Brasil não tem boa procedência, porque a gente não sabe se ela foi fiscalizada ou não. Depois de apresentar isso lá no Ministério da Agricultura, no final, algumas pessoas vieram conversar comigo e falaram assim, cara, você fez a gente abrir a mente para pensar coisas que a gente nunca tinha parado para avaliar. Mas você é muito louco falar um negócio desse aqui. Eu falei, a questão é que loucura é quando você fala coisas e não pode provar. Né? Eu falei coisas que eu tinha condições de provar, então não vejo isso como loucura. Né? E muitos vieram e falaram assim, olha, minha mente mudou, né, com relação a isso. Realmente eu vou diminuir o consumo de carne, porque eu não posso confiar nessa carne que é produzida. Eu, por exemplo, desisti de um mestrado na área de qualidade de carne, porque eu percebi que eu seria um mestre em qualidade de carne, mas o produto que eu trabalho não tinha a qualidade que eu estava estudando. Então, assim, isso gerou uma incongruência na minha cabeça muito grande, né? Conflitos que me fizeram sair da área da zootecnia e ir para a área de nutrição. Então, o que a gente percebe é que hoje no Brasil
nós temos a menopausa, não, temos a menopausa, temos a menarca precoce correlacionado muitas vezes a esse consumo de hormônios que vem através dos alimentos ingeridos, né? E aí nós temos não somente as carnes, mas temos também todas as carnes que passaram pelo processo de industrialização para fazer os embutidos, né? E os embutidos são altamente consumidos. E ali você tem uma concentração de tudo que é ruim, né? Então é complicado. Essas questões alimentares influenciam bastante. A própria questão do horário de sono, que hoje as pessoas dormem muito mais tarde do que antigamente, interfere no ciclo, né, da produção de hormônios também, acabando gerando então essas menarcas precoces nas meninas. A própria falta de atividade física interfere na produção de hormônios, né? Então, se a gente for observar o estilo de vida como um todo hoje, ele contribui para que as meninas acabem tendo um desenvolvimento muito rápido. E isso é péssimo, 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 né? Então, assim, crianças que já estão com condições de ter filhos com cabeça de criança. Um negócio muito louco, não tem um pingo de lógica isso. Então, assim, nós temos, né? Ó, o Fernando falou uma coisa, e isso é verdade, é dado de 2015 que ele colocou aqui, ó, embutidos foram considerados pela Organização Mundial do Comércio, também da Saúde, como cancerígenos do tipo 1, né? Ficando no mesmo patamar de cigarro, né? Isso é verdade, os embutidos. E isso foi no ano de 2015. Até quando saiu, por exemplo, essa reportagem no ano de 2015, nós tivemos uma queda brutal, né, no começo logo após, né, a divulgação desses dados, do consumo de bacon e do consumo de presunto, né, caiu brutalmente. Depois o povo parece que tem uma amnésia, né, não sei se uma amnésia, né, desejada, né, mas elas voltam a consumir os produtos que no início elas abandonaram por causa desses dados, né? Então, assim, é preocupante essa situação. E a tua pergunta me deu a possibilidade de falar sobre um assunto que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais real e comum. Mais real e comum, né? Então, é muito complicado essa situação. Então, minha sugestão, busque ter um estilo de vida, né, muito bom, colocando as crianças para dormir cedo, coloquem essas crianças para fazer atividade física, né? Retire o máximo que for possível do consumo de produtos de origem animal, né? Por exemplo, as minhas duas filhas aqui em casa não ingerem produtos de origem animal e estão longe dessa questão ainda de menarca, né? Uma delas talvez esteja mais próxima, mas vai fazer 13 anos já agora esse ano, mas nenhuma delas tiveram. Então, assim, é importante essa observação, é importante nós percebermos que o mundo mudou, mas o nosso padrão de alimentação não precisa mudar, né? Nós podemos continuar tendo um padrão de alimentação, né, antigo, que os nossos avós e pais tiveram. Isso ainda é possível, só que tem que ter o abandono ou pelo menos uma redução drástica do consumo de produto de origem animal. Porque uma coisa que eu vi na minha prática, né, como zootecnista, é que ao frequentar as fazendas de produção de peixe, de bovino, de suíno, né, de aves, né, ninguém que produz come o que produz. Todos eles têm o deles produzido separado, né? Então, o cara que tem lá um monte de barracões com 6.000 frangos em cada um deles, tem um galinheiro perto de casa. O cara que produz suíno naquelas baias, né, numa casa que é... Agora, a casa de suíno é chique, né? Tem pé de luva para você entrar, para não levar contaminante. Tem ventilador com pulverizador de ar. Tem piscina, né, no fundo de cada casa, porque tem uma lâmina d'água que corre no fundo de cada baia, né? Então, a casa de suíno é chique agora. Só que o cara... Pois é. E o cara que produz esse suíno não come. O dele está lá, aquele porco lá no chiqueiro, comendo, né, resto de comida, se lambrecando lá na lama, e é esse que ele come, ele não come o outro. Ele não come o outro. Peixe também, bovino também, ou seja, quem produz não come o que produz porque sabe como é produzido. E eu, como zootecnista, cheguei num certo momento que eu tive que criar um rompimento brutal, né, com aquilo que eu estava fazendo e com os meus padrões de ética. As coisas não combinavam e eu tive que abandonar o mestrado que fazia. Aí eu, na universidade onde eu me formei, eu sou o mais novo formando lá da história, né? Passei no vestibular com 16 anos, eu me formei muito jovem, já entrei no mestrado, quando estava no mestrado, com um doutorado engatilhado.
Eu tinha a possibilidade de fazer um doutorado e, quem sabe, um pós-doutorado antes de 30 anos, né? Então, tinha uma história brilhante na zootecnia. Só que meus padrões éticos não me permitiram continuar, né, seguindo numa linha que eu via que era furada, né? Qualidade de carne seria só o título que eu teria, mas não o produto que eu trabalhava. E isso me fez romper com tudo, né? Hoje, por exemplo, eu sou vegetariano, né, em virtude do que eu conheço, em virtude do que eu estudei. E já fazem aí 16 anos que eu não como mais carne e, sei lá, muito tempo também que eu abandonei outros produtos de origem animal. Então, assim, hoje nós precisamos ter uma atitude diferente. Tenho criado minhas filhas num estilo de vida diferente e elas têm conseguido ter o seu desenvolvimento normal, sem queimar etapas, sem antecipar esses fatos, né, que são extremamente importantes. A gente sabe que a menarca precoce é algo muito ruim, mexe demais com a cabeça das crianças, né? Por exemplo, minhas filhas têm algumas amiguinhas que, por exemplo, elas falam assim, vamos entrar na piscina. Ela fala, não posso, que eu estou menstruada, né? As filhas nem sabem direito o que é isso ainda. Então, assim, e meninas mais novas do que a própria Manuela, que tem 12 anos hoje. Então, assim, é preocupante essa situação. E a gente precisa refletir sobre isso. Precisamos falar mais sobre esse assunto e precisamos tomar decisões. Manter nossas crianças num estilo de vida que nós vivemos, né? Que os nossos avós e pais viveram, né? Ou seja, sem o consumo de determinados alimentos e com um padrão de estilo de vida totalmente diferente hoje. Bom, Pronto, assim, no caso dela, nós somos vegetarianos, então ela nunca comeu carne. Mas ela consome ovo e queijo. pois é, o leitinho também tá lá, né? Cheio de hormônio. Justamente eu queria saber de onde vem esse problema para que eu veja se eu corto. Agora também ela é sedentária, então não é muito exercício físico. Mas já estou vendo que é um problema que eu preciso resolver, né, também. E sabe quem que é o exemplo dela? A mãe, que é sedentária. Pois Quer dizer, é. era sedentária. Faz 4 meses que eu estou fazendo exercício. Pois é. E você vai conseguir conscientizá-la da importância da atividade física, né? Mas a questão é que os pais são exemplo para os filhos. E hoje, infelizmente, o estilo de vida dos pais também é ruim. O estilo de vida dos pais é ruim. E aí, como que nós queremos seguir aquela máxima, né, de, olha, faça o que eu falo, mas não o que eu faço? Não dá. Não dá. Se não somos exemplos, nossos filhos não vão fazer também. Por quê? Isso é algo bem interessante, porque as crianças, elas aprendem num princípio que a gente chama macaco vê, macaco faz. É reprodução. Elas reproduzem o nosso comportamento. Reproduzem o nosso comportamento. Então, aquilo que nós servimos no prato, o horário que vamos dormir, né? O tempo que passamos em dispositivos eletrônicos, né? A não prática da atividade física, né? Um grau de estresse elevado, né? Muitas vezes uma fala, né, é encharcada de estresse, aí as crianças começam a reproduzir tudo isso e vai virando um caos o lar, né? Onde as crianças dormem mal, pior emocional. Os pais estão estressados, as crianças começam a ficar estressadas. Todo mundo fala com frases curtas, né? Todo mundo tem uma linguagem sempre mais agressiva. Então, isso vai se reproduzindo, né? Os pais vão criando os filhos nesse sistema e a sociedade vai ficando dessa forma. Então, assim, é complicado. Aí nós percebemos, né, os pais que criam, né, os filhos, né, sem colocar limites, sem impor limites, aonde eles criam problema na escola, os pais vão lá, em vez de corrigir os filhos, querem que o professor seja demitido, e a gente vai criando uma sociedade de caos, né? Então a gente precisa lembrar que os pais são exemplos, né? E eles não educam falando, eles educam vivendo, né? A maneira como eles se comportam é assim que eles vão conduzir os filhos no processo da educação. Então tudo isso são coisas para a gente parar e refletir. Então a sociedade hoje, ela vive um período de caos educacional, né? De criação de filhos. E eu tenho muito medo do que vai ser essa futura geração, né? Esses que já estão vindo, aqueles que já chegaram na adolescência, né? A gente percebe uma população totalmente
né? Sem regras, sem limites, né? Tendo essas questões sexuais afloradas muito cedo, porque também tem um estímulo visual muito grande, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu gostava de assistir Malhação, né? Eu achava legal, porque eu me identificava ali com boa parte, né, do enredo da Malhação. Então eu chegava muitas vezes do colégio, ligava a televisão ali no final do dia e assistia Malhação. E o que a gente percebia da Malhação da minha época e da Malhação de hoje é muito diferente, né? A Malhação de hoje eram as novelas que passavam depois das 9, né, na minha época de adolescente, né? Ou É. seja, essa questão sexual também superestimula a mente e a curiosidade, isso é péssimo também. E principalmente trabalhar essa questão aí de ideologia de gênero. Hoje eles colocam isso como uma maneira tão normal e comum na sociedade, coisa que não é, não é. Nós somos uma sociedade de um Estado laico. Sim, somos uma sociedade de Estado laico, mas que perdeu totalmente padrões, né, estabelecidos, né, de questões familiares, né, bíblicas, né? Hoje não temos mais isso, né? Hoje não é mais papai, mamãe e filhinho, né? Hoje tem uns casais meio estranhos, né? Dois papais e filhinhos, né, adotados de outros casais que tiveram filhos e não tinham condições de educar, duas mamães, né, e assim por diante. Então, a coisa está muito complicada. Se a gente for olhar, nós estamos, Eita, né, agora deu um vendo a travo. nossa sociedade em caos. Travou um Aí, que pouquinho, agora deu uma olha. travada. Mas voltou, voltou. Voltou? Estou te ouvindo. Tá, ok. Então, pronto. Ok, eu vou passar para falar sobre os exames, mas eu vou pegar só os que deram diferença. Ok. Eu já olhei aqui, já vi, né, o valor de referência, o que está dentro do padrão. Então vamos para as alterações, tentando O compreender. hemograma não deu nenhuma, está tudo dentro daqueles padrões. O hemograma, Certo. certo? Então eu vou pular Ok. para não. Sem anemia, então. Sem anemia, tá bom? Agora teve Ótimo. um resultado aqui que é velocidade de hemossedimentação. Ok. Esse deu alterado, deu 32. Eu não entendo bem o que é. Tá, isso está levando em consideração, né, a velocidade com que o seu sangue coagula. Quando o valor dá baixo, mostra que nós temos uma dificuldade no processo de coagulação sanguínea. Quando o valor dá alto, mostra que essa velocidade ela está elevada, acima do padrão. O que nós precisamos compreender é o seguinte: valores baixos, né? Se você tiver um sangramento, pode sangrar até morrer, né? Se tiver uma hemorragia. Valores altos de hemossedimentação mostram que existe um risco maior para a formação de coágulo ou trombo dentro da corrente sanguínea, né? Que também não é nem um pouco interessante. Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns pacientes que têm problemas cardíacos e um valor de hemossedimentação elevado, o que o médico vai dar para ele? Ele vai dar alguma coisa para afinar o sangue, para deixar o sangue mais fluido. Muitas vezes o ácido acetil salicílico, que é a própria, né, aspirina. Então, tem muita gente que toma aspirina, toma S, para deixar o sangue um pouquinho mais ralo, para evitar o risco, né, de você ter uma embolia, de você ter a formação de um trombo, né, a formação de um coágulo dentro da corrente sanguínea, né? Então, são aspectos muito importantes, né, que a gente precisa considerar. Ok. O anticoagulante lúpico deu 1,34. Também deu acima do normal. Pois é, de novo, falando justamente esse aspecto da coagulação sanguínea, né? Eu tenho um problema de varizes, então eu acho que já tem alguma coisa a ver, né? Sim. Aí tem um colesterol total de 184. Dentro desse novo padrão de avaliação, o seu colesterol está normal, né? Só que a gente tem que levar em consideração outros aspectos, né? As frações, às vezes, contam uma história um pouco diferente do colesterol total. O HDL deu 31. Vixe, só isso? O Se a LDL gente deu pegar os 119. 188, ó, se a gente pegar os 188 e diminuir o 31, né, você vê que vai dar um valor acima de 150. Você vai ter que dividir esse entre o VLDL
e o LDL. Então, provavelmente, a senhorita está com o seu LDL acima de 100. Esse 31 de HDL, né, comprovou a fala do sedentarismo, né? Ou seja, esses 4 meses, né, de atividade física ainda nem fizeram cócega nesse HDL. Ou se fizeram é porque a coisa estava pior ainda, né? Então, assim, Rodney, precisamos focar no exercício físico. É ele quem gera o estímulo para que a gente consiga aumentar esse HDL, né? E o seu está só na metade do que deveria estar, né? Você deveria ter pelo menos 60 de HDL. Tem 31. Pois é, tá ruim o negócio. O LDL deu 119. Aí nós já temos um problema. Por quê? Lembra do volume de hemossedimentação, da questão da coagulação sanguínea? Pois é, olha o problema. Um sangue viscoso que aumenta o atrito gera pequenas lesões dentro dos vasos sanguíneos. Quando nós temos um valor de hemossedimentação alto, com um colesterol LDL alto, é tudo que precisa acontecer para formação das placas de ateroma. Porque aí essas pequenas lesões do sangue mais viscoso, né, desse sangue com valor de hemossedimentação elevada, formam essas lesões no vaso e aí nós começamos um processo de cicatrização. Nesse processo de cicatrização, nós estimulamos muitas vezes a formação daquilo que em inglês nós chamamos de foam cell. E o que é foam cell? Célula esponjosa. E ali é onde começa o processo da formação das placas de ateroma, né? Deixa eu olhar aqui, ver se eu acho um desenho desse aqui na internet para mostrar para você. E então nós temos que dar um jeito de baixar, né, esse colesterol, né? Precisamos dar um jeito de baixar esse colesterol LDL, porque a coisa não está boa, né, com relação a ele, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, essa daqui até que tá bonitinha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo a imagem aqui, ó? Sim. Dá para ver, pessoal. Ok. Então, Dá eu vou pra virar ver. para mim, para eu ir acompanhando aqui, mas eu quero só que vocês tenham uma ideia do que eu vou estar falando agora, tá? Então, isso aqui é muito importante, muito importante. Quem sabe um dia a gente faça, vou gravar vídeos mais curtos agora, explicando esses processos aqui. Então, olha só, né? Tá aqui, ó. Tenho a célula, tá aqui escrito foam cell, né? Tá ali escrito, deixa eu pegar aqui um lápis para eu poder apontar aqui. Olha lá. Então tá ali, ó, foam cell, né? Tá vendo? E é ela que vai formando a plaquinha de gordura aqui, ó. Aí eu tenho todo um processo inflamatório que começa a acontecer, né? Aonde, né, essa foam cell vai sendo formada e olha só quem que está envolvido na formação da foam cell. Tá ao contrário, mas dá para vocês verem aqui, ó. LDL. Olha aí onde que entra o garotinho, né, para brincar de formação de placa de ateroma. Então, aí é onde nós precisamos observar, Rodney, o risco, né? Hoje, você não tem HDL suficiente para te proteger contra a formação de placas de ateroma. Você já tem uma condição, um valor de hemossedimentação acima do normal e um LDL acima do normal, ou seja, ó, condição perfeita, né, para começar a formar placas de ateroma. Precisamos correr atrás desse prejuízo muito rápido. Então, para reduzir o LDL, nós precisamos observar alguns padrões, né, de alimentação também, aonde gordura de origem animal forma, né, mais LDL, porque tem gordura saturada ali. Além do que, já vem colesterol no produto de origem animal. Porém, esse colesterol que vem no produto de origem animal não parece ser ele o causador do aumento do LDL, mas sim a gordura saturada que vem junto com essa gordura de origem animal. Então, gema de ovo, quando a gente cozinha ou frita, fica dura, né? Gordura saturada. A carne bovina é sólida, gordura saturada, né? A nata ali do leite também, né, ela se junta, gordura saturada, né? O queijo, né, que para fazer 1 quilo de mussarela vai 10 litros de leite, então
cheio de gordura saturada. A própria gordura do coco, que é uma gordura dura à temperatura ambiente, gordura saturada. Quando eu faço uma fritura, aquele óleo que era líquido começa a ficar meio ceboso, meio esbranquiçado, com característica de sebo, gordura saturada, né? E a própria gordura vegetal hidrogenada, ou óleo de palma, utilizado nos produtos industrializados, gordura saturada, ou seja, essa é a matéria-prima para a formação do LDL. E aí vai refletindo nisso que eu estou falando para descobrir onde que estão, né, essas fontes de gordura saturada que você tem ingerido para que você possa, ó, cortá-las da alimentação. Aí a gente vai conseguir baixar esse nível de colesterol LDL. Mas eu preciso lembrar também a vocês que é o seguinte, né? Quem dorme mal aumenta a oxidação de gordura e forma mais LDL. Como é que está o padrão de sono aí, Valdinei? Tá ruim. Eu durmo cedo, mas eu não durmo bem, não, porque eu não acordo descansada. Eu sou muito agitada no sono. Pois é, então isso é algo para rever também. Às vezes fazer Eu tenho um uma bruxismo, inclusive. Eu já quebrei uma plaquinha do bruxismo. Caramba, quebrou a placa? Quebrei. E mulher arretada, hein? É, isso é péssimo, porque mostra o grau de tensão que você tem durante o sono, né? E isso faz com que você não tenha realmente uma boa qualidade de sono. E não dormir bem aumenta a oxidação da gordura e forma mais colesterol do tipo LDL, né? Então isso é importante. Nível de estresse, né? Ou seja, quando estamos ansiosos, estressados, depressivos, isso mostra que o nível do cortisol também está alto, o que também aumenta a oxidação do LDL. Tá assim também ou não? Com certeza. Pois Eu, é, eu vivo estressada. Já reduzi bastante. Eu já pois reduzi é. bastante, mas eu sou estressada. Pois é. Se melhorar mais. Precisamos observar vários detalhes. Veja que não é uma coisa que tenha assim uma resposta única, uma resposta pontual. Os teus exames já chamaram nossa atenção para esse aspecto. E aí quando a gente vai agregando, a gente percebe que, poxa, está viva quase que por misericórdia, né, se a gente for observar, né? Uhum. Porque tem todas as condições para a formação do LDL. Então, vamos começar a trabalhar, Valdinei, em aspectos importantes, né? Tentar melhorar a qualidade do sono, aprender a gerir melhor o padrão emocional, buscando ter, né, alguns momentos de lazer para fazer algo que realmente diminua a nossa carga de estresse. Isso é importante, para que a gente possa resolver essa questão aí, juntamente, óbvio, né, com a mudança do padrão alimentar e a prática do exercício físico. O que mais que tem aí? Conta aí. O VLDL deu 34. Nossa, deu no limite também, que 35 é o máximo para ele, né? E assim, ó, se a gente tem o LDL, que quer dizer, né, que o colesterol é grande e lento na corrente sanguínea, o VLDL é pior, né? Porque o V é de very, ou seja, de muito, né? Muito lento, né? Ele é um colesterol que circula muito lento. Esse tem mais chance ainda de formação de placa de ateroma do que o próprio LDL. Mas são raros os casos de alteração. As alterações geralmente sempre estão no LDL, no logo Deus leva, né? Então, assim, no very, no very é pior, porque é muito rápido, né? Deus leva muito rápido ainda. É muito Pior rápido. ainda. É, Vamos cuidado. melhorar. O triglicerídeo está 168. Então, o triglicerídeo até que está num valor razoável, né? Porque o ideal é abaixo de 150, normal, entre aspas, né, de 150 a 200, mas desejável abaixo de 150. E esse está correlacionado ao consumo de carboidrato, principalmente carboidrato refinado, grande quantidade e de absorção rápida. Ok. A glicose em jejum deu 113. 113. 13. Isso. O que isso quer dizer? Que eu estou diabético ou pré-diabético, não sei, depende da Pré-diabético. Pré-diabético. É que você está na fase do namoro com diabetes, né? Você ainda não decidiu se você quer, se não quer, se Não, está não quero ficar com ele, flertando não. com diabetes. Tem que resolver. Né? Não quer? Então tem que tomar atitude para afastá-lo, porque Quer ele não. está se aproximando a cada dia. Né? Ele está correndo atrás de você e você está andando. Então uma hora vocês vão se encontrar se ficar nesse ritmo, né? Tem que ser Exato. diferente, né? Você tem que deixar ele para trás. Por isso que o exercício físico ajuda a afastar o diabetes, porque você corre mais rápido que ele não consegue te alcançar.
Então tem que fazer Tá certo. exercício. Vou Uma começar das a comer. melhores, pois é, uma das melhores coisas para poder afastar o diabetes é a atividade física. Não. Então essa fase de namoro aí não pode virar casamento não, hein? Tranca certo. A hemoglobina glicada deu 6,2. Caramba, tá altinha, né? Olha aí Tá? embaixo, por exemplo. Embaixo da hemoglobina glicada ou glicosilada tem um valor de referência mostrando qual foi a média da sua glicose nos últimos 90 dias. Acha esse valor médio. 131. Então veja que o 113 foi a pouco, né? Dentro do valor médio, ou seja, sua glicose na média ficou em 131 nesses 90 dias. Quer dizer que teve dia que foi maior. Agora, quando passa de 150, Valdirene, aí já é diabetes comprovado. Então, assim, você está muito perto de um diabetes. Muito perto. E E minha aí nós mãe é vamos começar. diabética. Sua mãe é diabética, né? Nós vamos começar a trabalhar para reverter. Tem valor de insulina aí também? Falou de quê? Insulina? Não. Não. Ok. Não. Esse é um exame Insulina. interessante quando a gente tem pré-diabetes. Se você for repetir esse exame daqui a pouco tempo, né, coloca esse valor de insulina. Ó, a Simone disse assim, ó, não entra nesse relacionamento não, é fria. É verdade. Ai, Jesus. Vou entrar não. Tem que sair desse. Pois é. Deixa eu O bom é ter ver. percebido que estava nesse relacionamento ruim. Né? A vitamina D está um pouco baixa. Está 22,9. Vai precisar suplementar com dose de 7.000 I diária por 90 dias. 7.000 I durante 90 dias. E essa vitamina D tem que ser tomada num horário que tenha gordura na refeição, porque senão ela não faz boa taxa absortiva. Certo. A vitamina B12 está tranquila, está 743, que eu estou Nossa, suplementando. excelente. Excelente, excelente. Pronto. Está tranquilo. É só eu fiz um teste de lactose, eu acho que deu, eu acho que deu intolerância. Todo No mundo exame de tem um. lactose, ele deu aqui, deixa eu pegar lactose. Cadê? Cadê ele? O primeiro. Achei. Ele deu a glicose em jejum, deu 102, ó, já deu mais baixinha. É porque eu tô fazendo dieta faz um mês, mais ou menos. Então, assim, Faz a dieta glicose... não. Não faz dieta Não, não. Faz mudança do padrão alimentar. não, mas eu mudei. Por exemplo, eu consumo, que sou eu que cozinho, né? Então, eu consumia 4 manteigas por semana aqui em casa. Agora, eu Peraí, tô peraí, usando peraí. uma para 2 semanas. Olha como eu já reduzi. Repete, que eu preciso. Tá travando de novo aqui. Peraí, que eu preciso ouvir de novo. Repete isso. Tá ouvindo? Eu Estou consumia ouvindo, mas 4 quero que manteigas você por repita a semana. informação. Manteigas? Olha, eu consumia 4 por semana. Agora eu tô consumindo uma para 4? 2 semanas. 4 por semana. Agora eu tô uma para Quantas duas pessoas moram na semanas. tua casa? 4. São Uma 4 manteiga pessoas para que moram cada. aí? 4 pessoas. Então era uma por pessoa por semana. É, isso aí. Peraí que eu vou fazer uma continha aqui, aguenta aí. Foge não. Ah, meu Deus. Mas já reduzi muito. Um potinho tem 200 gramas, né? É isso aí. Tá bom, peraí, aguenta aí, que eu vou fazer uma continha. 200 graminhas vezes 9 calorias, 1.800 calorias. Dividido por 7. Na média, vocês estavam recebendo 257 calorias por dia, Muita coisa. só da manteiga.
que é gordura saturada. Seu colesterol está aí baixo, era para estar muito mais alto. Com tanta manteiga. Aí veja só, 257 equivale a 200 gramas de arroz branco, em termos de caloria. Então, a quantidade de calorias que vinha só da manteiga era equivalente a mais ou menos 200 gramas de arroz branco consumido. Então, veja, se fosse o volume de arroz branco ainda, né, seria 200 gramas. Né? Só que é de gordura, né? Saturada. É. Vamos rever conceitos, né? Não, como ele disse, eu já reduzi bastante. E ainda não é o suficiente, não. Tem que zerar, Tem. Gordura saturada. Ó, entenda uma coisa, Valdirene. A gente precisa observar um aspecto importante. Quanto que eu preciso de colesterol por dia? Nada. Qualquer coisa que eu consuma de colesterol já é mais do que eu preciso, porque o meu corpo ele tem potencial para produzir tudo que eu preciso. Eu, por exemplo, não como nenhum produto de origem animal. E se eu for agora no laboratório tirar meu sangue, vai estar aparecendo ali que eu tenho, né, colesterol no meu sangue. Ué, mas se eu não como, de onde vem? Eu produzo. Então, a chance de nós estarmos com um colesterol normal é quando o nosso corpo tem a possibilidade de produzir o que ele precisa. Qualquer coisa que venha a mais do que ele precisa já gera alteração no padrão do colesterol, no nível final do colesterol. Então, o ideal é que a gente realmente trabalhe para retirar, né? Para poder retirar. Vai valer muito a pena essa retirada. Né? Vai valer muito a pena essa retirada. A gente está mudando. Aqui tem um pessoal fazendo referência ao meu esposo. Alguém já sabe que eu sou casada com alguém que faz tratamento comigo. Então, assim, a gente está mudando muita coisa aqui. Mas a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza. Primeiro, criando essa consciência, né? Tranquilo. Aí o teste de intolerância à lactose, ele deu a glicose em jejum, deu 102. Aí a glicose, 30 minutos depois, deu 109. E a glicose, 60 minutos depois, deu 115. Esse não é teste de tolerância à lactose, não. É o quê? Aqui tem teste de tolerância. Teste de tolerância à glicose. Aqui tem lactose. Não, não pode ser. Sim. Se for teste de tolerância à glicose, é TT, né, GO, oral, teste de tolerância TTOG, teste de tolerância oral à glicose. Não, mas aqui está lactose, teste de tolerância. Aí tem dose de lactose administrada. 50. Então tá bom. Ok, então eles estão avaliando aí o nível de glicose que foi alterado para saber se você conseguiu fazer uma boa taxa absortiva dela ou não. Isso aí. Beleza. Isso aí. Aí, assim, eu não entendo muito bem, mas quando eu estava pesquisando, eu acho que deu intolerância. Sim, deu, porque alterou pouco sua glicose. Isso mesmo. Isso quer dizer que você absorveu pouco. Porque quando a gente olha para o açúcar, lactose, ele é formado por glicose mais galactose. Ele é um disacarídeo. Todo disacarídeo vai precisar de uma enzima para poder quebrar, para poder fazer o seguinte, então, liberar, né, a glicose e a galactose para serem absorvidas. Quando você faz o teste, né, de oral aí, de lactose, você vai receber uma carga de lactose e espera-se que o organismo consiga quebrar esse açúcar e haja absorção, fazendo alterações do nível de glicose. No seu caso, praticamente não alterou, mostrando que você não tem enzimas para fazer a digestão. Travou um pouquinho, né? Mas eu continuo ouvindo a sua voz. Não sei se você ouve a minha. Então, assim, ó, nós precisamos entender que, nesse caso, né, você não está fazendo a absorção porque não tem enzima suficiente. Travou? Então, já mostrou que está na hora de você também encerrar mais esse relacionamento. Voltou agora, né? Agora voltou.
Então, estava dizendo que você precisa também terminar com um casamento, né, com o leite e derivados, né? Eu amo pizza. Você Olha, eu vou ama lhe dizer. pizza e ela Eu vou também lhe te dizer. ama. Deixar de Acredite comer pela. carne não é problema. Agora, Então, queijo sempre foi complicado. mas acredite, ela também ama você, né? Pizza é apaixonante, a gordura dela vai direto pro coração. Oh, meu Deus. Eu amo tanto comer Pois pizza. é. Só que assim, ó, manteiga vem de leite, queijo Bem vem de do leite. leite, né? Então assim, vai ter que mudar. Nem que seja na marra, vai ter que mudar. Não vai ter jeito não. Tem escapatória não. Vou ter que arranjar outra comida preferida. Vai ter que arranjar outra comida preferida, né? Porque essa comida preferida tua tá te fazendo mal e te matando, né? É, eu sei, eu tenho consciência. Mas é porque Pois realmente é. é difícil você mudar o hábito de uma vida. Eu estou com 42 anos, né? Por isso que a Mudar gente o não hábito de uma pode, vida complexo. tá bem informado aí. Por isso que a gente não pode tentar mudar aquilo que a gente considera mais difícil nesse momento. É uma batalha já de derrota certa se você começar a luta tentando tirar o queijo e os lácteos. O que você precisa é fazer uma lista de alimentos que precisam ser excluídos e uma lista de alimentos que precisam ser incluídos. Começar o seu processo da mudança alimentar incluindo novas opções, para que chegue um momento que você consiga fazer a retirada do queijo sem sofrimento, aonde você não vai Está ter, travando, né, mas eu uma estou acompanhando. restrição alimentar, aonde você vai ter uma restrição alimentar e não vai ter opção do que colocar no lugar. Então chegou o momento de você começar a criar uma lista de inclusão. O que eu não como deveria comer? Aí você vai criando opções. Chega uma hora que você consegue retirar o queijo, porque você tem tantas outras opções que você não vai ver isso como um sofrimento tão grande, né? Vai ser um passo bem mais fácil. Hoje, tentar tirar aquilo que faz parte da tua alimentação, como talvez um dos principais alimentos, vai ser um sofrimento muito grande, uma chance de fracasso de 100%, né? Então é só saber como trabalhar. Ó, a Lucinha diz assim, Valdilene, eu tenho 51, tirei tudo, é possível sim, né? Então é incentivo, incentivo, né? Incentivo. Consegue, dá para tirar sim. Eu também amava queijo, né? Eu posso dizer que eu era um queijólatra, viciado em queijo, né? Eu ia para rodízio de pizza direto, né? Então assim, comia muito queijo. Hoje, Não, também. totalmente liberto. Estou liberto e não tenho nem crise de abstinência. Estou tranquilo. Então assim, é possível. Mas é um passo de cada vez. O primeiro passo foi o que nós demos hoje, o da conscientização, da compreensão, o de perceber que realmente é algo que está te prejudicando, né? E não pouco, mas muito, né? Trazendo vários efeitos colaterais, não só para o trânsito gastrointestinal aí, os efeitos fermentativos e outras coisas, né? Como também essa formação de gordura. E pelo histórico do VHS elevado com formação de LDL, combinação perfeita para a formação das placas de ateroma. Então vamos mudar, né? Vamos mudar, vale a pena. Vamos embora. Né? Vamos embora. Mudar com fé em Deus, a gente chega lá. Chega lá, é isso aí. Rodilene, queria agradecer pela tua participação hoje, foi muito legal esse bate-papo. Você deu a oportunidade para a gente falar sobre assuntos que costumeiramente não falamos, né? Sobre essa questão aí da precocidade da chegada da menarca nas meninas, né? Mas também, né, para poder falar sobre o padrão e a desconstrução da família, né? O padrão familiar, né, e a desconstrução do mesmo, né? Mas depois, né, trabalhando questões de exame, podemos avaliar aí que tem algumas coisas a serem ajustadas, né, para que você realmente pare de ficar flertando aí com esse diabetes, né? Esse namoro não vale a Vou pena, né? parar. Pode encerrar esse namoro, né? Encerre também esse teu casamento, né, com os lácteos, né? Esse não é Vou nem ter que me encerrar divorciar. namoro. Tem que pedir divórcio, vai lá no juiz, né, de paz e faça o seu divórcio dos lácteos. Mas não comece com um foco específico nele. Comece com um foco específico em incluir alimentos saudáveis que vão te dar a oportunidade de fazer a retirada sem sofrimento, tá bom? Valeu. Eu que agradeço. Você está sempre disponível para dividir conhecimento e nos ajudar.
É sempre um prazer estarmos por aqui e bater esse papo. Ó, a Nanda Orquídea disse que amanhã vai tentar falar comigo, então vamos ver, né? Pessoal, um bom dia para todos vocês. Compartilhem esse vídeo. Quando vocês entram na live, tem um símbolozinho aí embaixo, do lado direito, que parece um aviãozinho de papel, né? Esse aviãozinho é para você poder compartilhar esse vídeo ao vivo, quando nós estamos fazendo, para os seus amigos, né? Então, ajude a outras pessoas a obterem mais conhecimento para fazer melhores escolhas. Conto com a sua ajuda para poder divulgar para mais pessoas, tá bom? Um bom dia a todos vocês. Valdirene, muito obrigado mais uma vez, né? Que Deus abençoe você, sua família, e que você ajude, que você possa contribuir, né, para sua filha realmente ter aí uma infância, né, normal, sem nada de antecipar etapas, tá bom? Um grande abraço para todos, para você também. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau.